começando mais um Momento com Deus e o tema hoje é restabelecendo o verdadeiro culto, a verdadeira adoração, que se encontra lá em 2 Crônicas 28 e 24 e no capítulo 29, no versículo 1 até o 3, que está escrito assim: Ajuntou a casa os utensílios da casa de Deus e fê-los em pedaços, fechou as portas da casa do Senhor. Tinha Ezequias 25 anos quando começou a reinar, no primeiro ano do seu reinado. No primeiro mês abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Nós vamos ver nesse texto aqui a importância da adoração, de restabelecer o verdadeiro culto ao Senhor. Nós vamos aprender que Deus ele usou o rei Ezequias para reabrir as portas da casa do Senhor e restabelecer o verdadeiro culto, a verdadeira adoração a Deus. As portas do Senhor, da casa de Deus, elas precisam estar abertas para que o povo possa entrar. Não se pode impedir o povo de adorar ao Senhor. Claro, tudo com ordem e decência, restaurando a verdadeira adoração. De acordo com 2 Reis, no capítulo 16, versículo 10 até o 15, nós vemos que o rei Acaz, que era o rei de Judá, pai de Ezequias, ele havia substituído o altar do Senhor por outro altar pagão, cujo modelo ele havia copiado em Damasco, e ainda destruiu os utensílios do templo e fechou as portas da casa do Senhor. Nós não podemos substituir o verdadeiro altar pelo falso altar dos pagões, e alguns ainda estão fechando as portas da casa do Senhor e deixando o dono da casa do lado de fora. Nós vemos aí, irmãos, muitas vezes, em muitos lugares, tentando imitar as coisas do mundo e trazendo para dentro da igreja, para chamar a atenção das pessoas, para chamar os jovens para a igreja. Nós não precisamos copiar nada do mundo para conquistar almas para o reino dos céus, porque quem convence o pecador do pecado é o Espírito Santo. Nós devemos apenas fazer a vontade de Deus. E hoje muitos têm perdido essa essência de adorar o Senhor, a essência da verdadeira adoração. Muitos estão deixando de lado aquilo que aprenderam, aquilo que foi lhe ensinado, para ouvir coisas do mundo, para ouvir coisas que não edificam o Senhor. Então devemos oferecer a Deus a melhor adoração. Será que Deus está se agradando da minha e da tua adoração? Será que Deus está se agradando do culto que estamos prestando a Ele? Porque o culto é adoração a uma divindade. E muitas vezes chegamos na casa do Senhor e Deus ele fez nós com esse intuito de adorar, mas muitas vezes nós não sabemos adorar o Senhor. Muitas vezes não tem ordem, não tem decência, não tem prudência dentro da casa de Deus. Não é querer murmurar ou querer julgar alguém, mas eu creio ainda que o que faz o milagre na minha e na tua vida é a palavra de Deus. E muitas vezes, em muitos lugares, é tão pouco tempo para a palavra do Senhor, tão pouco tempo para pregar a palavra, pregar a mensagem. E o pregador ele tem que se virar nos 30 muitas vezes, ali com 10, 15 minutos, 5 minutos, para pregar uma mensagem. 2h30 de louvores. E devemos fazer as coisas com ordem e decência. Lá em Coríntios está escrito isso, para glorificar o nome do Senhor. Todo mundo pode adorar a Deus. Ninguém vai morrer por ficar um dia sem adorar a Deus. Porque quando você entra na casa de Deus, você já está adorando o Senhor. Quando você está no banco, levantando a tua mão, glorificando, você já está adorando o Senhor. Então devemos adorar o Senhor com sabedoria, porque nem Jesus agradou todo mundo. E nós vemos aqui que esse rei, ele restabeleceu o verdadeiro culto. O seu pai havia colocado coisas mundanas dentro do templo, quem sabe para chamar a atenção, quem sabe porque era bonito. E as coisas do mundo, elas chamam a nossa atenção. As coisas do mundo, ela desperta a curiosidade, desperta o interesse. Mas não podemos nos corromper. Deus escolheu eu e você para adorar a Ele, exaltar o nome dEle, mas com ordem, prudência e decência. E muitos estão deixando Jesus do lado de fora, porque não deixam o Espírito Santo agir na casa do Senhor. Querem frear o Espírito Santo, querem segurar o Espírito Santo. Mas o que ainda liberta, meus irmãos, é a palavra. O que ainda cura a ferida da alma é a palavra. Então vamos dar prioridade
para a palavra do Senhor, né? Creio que em muitos lugares tem vários dias de culto, e a Bíblia diz que nós devemos adorar, fazer as coisas com ordem e decência, para que todo mundo venha adorar a Deus. Não podemos ser egoístas e pensarmos só em nós, mas tudo com ordem e decência, porque o culto não é uma bagunça. A casa de Deus não é a casa da mãe Joana, para nós querer fazer de qualquer forma, de qualquer jeito. Mais palavra e oração tem que ter na casa de Deus, porque a palavra é o que alimenta a nossa alma, e a oração é o que nos fortalece, é o que nos reveste. Então devemos buscar mais na palavra e na oração. Nós vemos aqui também que lá no 2 Crônicas capítulo 29, no versículo 2 e 3, está escrito que o rei Ezequias fez o que era reto perante o Senhor. E no primeiro ano do seu reinado ele abriu novamente a casa do Senhor, as portas da casa de Deus, e as reparou. E nós devemos fazer essa autorreflexão aqui, dentro da casa que é o nosso coração, se o que nós estamos fazendo, se as nossas atitudes estão agradando ao Senhor. Porque o inimigo tem trabalhado em muitas mentes, em muitos corações, que não precisa vir na casa de Deus, que na sua casa Deus ouve, Deus responde, e isso é uma mentira. Porque, claro, que a Bíblia vem dizer que Deus, Ele não habita numa casa feita pela mão do homem, mas Ele quer habitar dentro do meu e do teu coração. E a casa de Deus, a casa de oração, o santuário, serve para isso, para nós virmos cultuar a Deus. O culto não é para mim, o culto não é para o pregador dessa noite, o culto não é para o cantor que foi escalado para cantar. O culto é para Jesus, e nós devemos adorar a Jesus com ordem e decência. Não afadigar o povo, porque muitos trabalham no outro dia, porque muitos têm seus afazeres, mas tudo com ordem e decência. Nós também vemos ali que o rei Ezequias, ele tirou do santuário as imundícias, aquilo que não agradava a Deus, destruiu aqueles altares pagãos. Não precisamos imitar o mundo para conquistar as pessoas. Nós não vamos ver ali em Daniel imitando a Babilônia para conquistar, para governar a Babilônia. Não, ele continuou com seus princípios. E nós devemos não esquecer dos nossos princípios e valores quando fomos chamados para servir a Deus. Nós vemos também que ele restaurou a verdadeira adoração a Deus, que é um avivamento, que nós devemos buscar esse avivamento para dentro de nós, porque o avivamento é mudança de vida, é mudança de caráter. Nós devemos pedir o avivamento de Deus. Eu vejo pessoas falar de avivamento, mas o primeiro princípio do avivamento é esse: mudança de vida, meu irmão. Mudança de vida, não continuar da mesma forma que você estava lá no mundo. Porque é Deus, claro que ninguém é perfeito, mas é Deus que trabalha no nosso ser, no meu, no teu ser, na nossa vida. Devemos restabelecer também a comunhão com Deus. Hoje eu vejo pessoas que não têm comunhão com Deus, não têm comunhão com a sua igreja, não têm comunhão com o seu pastor, e querem fazer a obra relaxadamente. E Jeremias vem dizer lá no seu livro que ai daquele, maldito é aquele que faz a obra relaxadamente para o Senhor. Então não é de qualquer forma, não é de qualquer jeito. Nós vemos aqui lá no capítulo 30 de 2 Crônicas, no versículo 1 até o 27, a comunhão com Deus foi restabelecida através da verdadeira adoração. O povo começou a adorar a Deus verdadeiramente. A verdadeira adoração é essa: adorar o Senhor de todo o coração, de toda a alma, de todo o seu entendimento. Nós vemos também lá no capítulo 29, versículo 35 de 2 Crônicas, que o ministério da casa do Senhor foi restabelecido, e os ministérios dentro da casa do Senhor têm que ser restabelecidos, tem que ter, aleluia, uma verdadeira adoração, tem que ter, aleluia, nós temos que voltar ao primeiro amor. Nós vemos dentro das igrejas ministérios que estão morrendo. Eu digo ministério da palavra, ministério da oração está morrendo dentro das igrejas. Hoje muitos não querem orar, hoje muitos não querem ouvir a palavra do Senhor. Consegue assistir um filme de 2 horas, 3 horas, mas não consegue ficar meia hora ouvindo a palavra do Senhor. Não tem reverência às coisas de Deus. Devemos ter respeito pelas coisas de Deus. Um exemplo, quando é tocado o hino da bandeira nas escolas, nos lugares de trabalho, as pessoas elas têm que tirar o seu chapéu, o seu boné, o seu capuz da cabeça e ter reverência à bandeira. E por que muitas vezes para Deus nós não temos reverência, nós não temos respeito? Chegamos na casa de Deus,
ficamos conversando, não ouvimos o que o pregador está pregando, não damos atenção à mensagem e muitas vezes não somos abençoados por causa disso, porque não estamos ali para adorar a Deus. Nós vemos aqui também, lá em 2 Crônicas 34, no versículo 1 até o 23, que vem falar sobre a história do rei Josias, que foi levantado ainda criança para ser rei, e ele também restabeleceu o verdadeiro culto ao Senhor, tirando a idolatria, tirando as coisas que não agradavam a Deus de dentro da casa do Senhor. E você que, aleluia, que está na frente de um trabalho, que é um líder, que cuida de uma igreja, você tem que, aleluia, não estou aqui querendo dizer que sou melhor, não sou falho também, mas nós que cuidamos, estamos na frente do trabalho, nós devemos estar orando a Deus, estar restabelecendo esse culto na casa do Senhor. E o povo de Deus precisa viver em constante comunhão e renovo espiritual. Devemos buscar por esse renovo. Não podemos nos acomodar, irmãos, porque Jesus está voltando. Devemos buscar a presença, buscar o poder de Deus. Lá em Lamentações 5:21 vem falar sobre isso, que o povo tem que estar buscando a comunhão e o renovo espiritual. E para encerrar o momento com Deus, assim como o povo de Deus da antiga aliança necessitava viver em constante renovo espiritual, o povo de Deus de hoje, dos dias atuais também, deve viver incessantemente buscando o renovo espiritual. E o renovo nós vamos buscar de que forma? Através da palavra, porque é a palavra que nos renova, através da oração. Deus, ele habita em meus louvores, mas o que ainda faz a diferença na minha e na tua vida é a palavra de Deus. Você que é levita, continue cantando, continue louvando, mas também busque a Deus. Busque para que Deus venha honrar o teu ministério, para que nós venha dar uma verdadeira adoração a Deus, prestar um verdadeiro culto a Deus. Amém? Que Deus te abençoe e os sonhos de Deus, os projetos venham acontecer na tua vida e o nome de Deus venha ser glorificado. A paz do Senhor Jesus e que Deus te abençoe ricamente. Amém?